no capítulo 1. Glórias te damos, Jesus. E o versículo de número 1. Deus é maravilhoso. João, era apóstolo de Jesus. glórias te damos. E segundo a tradição, João era o discípulo mais novo que seguia Jesus. Mas era o mais amado de Jesus. Glória a Deus. Jesus tinha 12 discípulos, de 12 ele tinha 13. Aleluia. Como é que é isso? Dos 12, Jesus convidou 3 para ser mais achegados: Pedro, Tiago e João. Dos 3, Jesus convidou Glória a Deus. para ser último. Ele era João. João primeiro, né? João O Evangelho. era conhecido como Depois amigo do peito de Jesus. Depois de Lucas. Tenho eu certeza, isso não está na Bíblia que eu vou dizer, que Jesus contou algo para João que não contou para os demais. Eles eram amigos a ponto de se recostar um no peito do outro. Oh, maravilha de Deus. A amizade de Jesus com João era tão perfeita, Glória a Deus. de acordo com o próprio Evangelho de João, quando Jesus estava na cruz, Jesus disse para Maria, disse: ei mulher, eis aí o teu filho. Glória a Deus. Aí disse: eis, homem, eis aí a tua mãe. E sabe por que Jesus disse isso com João? Todos os discípulos, quando Jesus foi crucificado, se afastaram de Jesus, menos João. Menos João. Ele não se afastou de Jesus. Porque Jesus era filho primogênito e os judeus tinham por costume. O filho primogênito só saía de casa quando os 2 velhos morriam. E Maria não tinha mais José. José já era mulher, ela era viúva. O filho primogênito era Jesus. Jesus estava morrendo. Aí entrega toda a sua responsabilidade, filho para com a mãe e para João. Glória te damos. Cuida dela, ó. Eu estou indo, mas tu está aí, ó. Oh, Cuida dela. maravilha de Deus. É, Jesus. O Espírito Santo está aqui, ó. Eu creio. Louvado seja Deus. Cuida dela. Santo é Jesus. Mulher, eis aí teu filho, ó. Teu filho a partir de hoje não sou eu. Glória te damos. É João. É muito forte esse negócio. Meu Deus. João recebe, é tão tal que Maria morreu em Éfeso, na casa de João. Ele não abandonou a Maria. Recebeu um legado do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Seu irmão íntimo, seu Salvador íntimo. Glória te damos. Cuida dela. Isso é bom, isso é muito bom. Aleluia. Aí o apóstolo João Glória. escreve o seu evangelho. Esse evangelho aqui é chamado de prólogo. Por que o evangelho é chamado de prólogo? Porque ele tem beleza poética. Olha o que João diz. Só João diz isso aqui. Depois de João, só Deus diz. É, Jesus. Olha o que João diz. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Olha a Bíblia falando. Vamos voltar aqui para Gênesis, capítulo de número 1. Vamos descobrir o que era Verbo. Oh, Espírito. Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vê aqui que tudo está no princípio. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Louvado seja Deus. Vamos descobrir o que é verbo? Versículo de número 13.
E disse-lhe Deus, haja luz e houve luz. Então o que é verbo? Palavra, logos do grego. Aí o João aqui, irmãos, olha o que é que o João diz, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Deus está dizendo, haja luz Oh, e maravilha de houve Deus. luz. Aleluia. Jesus Glória é te Deus. damos, 100%. Jesus. Vamos observar uma outra coisa interessante. Versículo 2, o João diz assim, e ele estava no princípio com Deus. Como que ele estava no princípio com Deus? Ele quem? Jesus. Ele está dizendo é João. Oh, Deus. Como? Na palavra. Olha o versículo de número 4. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou, está aqui de novo a palavra, a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã. Aleluia, Jesus. Deus usa a sua palavra para que as coisas aconteçam. O Espírito Santo, a Bíblia diz aqui que ele se move na face das águas. Isso não significa literalmente água. Não. As multidões. O que ele estava fazendo no espaço? Ou na face das águas? Dando forma criadora à palavra de Deus. Aí Deus diz aqui no versículo 6. Versículo 6. E disse-lhe Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aqui Deus separa os céus, né? Aleluia. Separou aqui Glória. os céus, a porção seca ele chamou terra, e a molhada chamou mares. Aí Deus separa, essa separação entre céu, terra, água e terra. Ele fez com o que, irmãos? Com as mãos? Não. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, ou seja, entre o céu e a terra, e as águas que estavam sobre a expansão, as águas que estavam sobre a terra, sobre a expansão. E assim foi. Olha o que João diz aqui. Meu Deus, maravilhoso. O apóstolo João, ele é tão categórico do que ele diz. Olha o que ele diz aqui. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas. Por ele quem? Por Jesus. Por Jesus. Jesus estava onde na criação? Na palavra. Ó, quando Deus abria a boca, isso chama-se multiforme sabedoria de Deus. Então Jesus era a multiforme sabedoria de Deus. O grande sábio Salomão, escrevendo lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 22, fazendo alusão a Jesus, ele diz assim: Senhor, antes que tu criasse a tua primeira obra, eu já era o teu amor. Meu Deus. Que maravilha! Oh, Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que Jesus sempre esteve com o Senhor. Jesus nunca deixou de estar em Deus. Não. Ele era o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 3. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que é vida? Nele, porque nele estava a vida. Vamos descobrir porque estava nele. Aqui é a Bíblia falando, não é o manuscrito. Não foi o manuscrito que fala, não sabe o que vai ter. Mas quando a Bíblia fala,
Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Aleluia. Eita Deus, tu é demais. Glória te damos, Jesus. Isso é verdade. Tu és demais, Senhor. Acharam aí? Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, por que João diz assim? E por que João está dizendo? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Por quê? Porque o próprio Deus é a luz. A Bíblia está dizendo aqui que Deus fez o homem do pó da terra, mas ele ficou ali um boneco anonimado, no anonimato, ele não falava, não andava, não se locomovia, porque não tinha vida. Aí o Senhor soprou nas suas narinas e ele passou a ser alma vivente. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. É, Senhor. Aqui no versículo 6, o apóstolo João, por isso que o evangelho é um prólogo, sabe? Ele usa um refrão usando o nome do João Batista. Olha, e havia um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Por que ele faz esse remate aqui? Porque João era o precursor do próprio Cristo. Ele diz: olha, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Oh, aleluia. No dia que os discípulos deixaram João e seguiram o Senhor, os discípulos de João disseram: mas tu não te incomoda de teu povo te largar e seguir a este? Ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 7 ele diz assim: este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Eita, quem veio? João Batista. Ele veio para testemunhar da luz. Não era à toa que ele dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Louvado seja Deus. Aí o apóstolo João, irmãos, diz assim, no versículo 8: não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ele não era Cristo. Não. Glória a Deus. Quando alguém disse: ué, João, tu é o Cristo? Ele disse: não, eu apenas batizo com água para arrependimento do pecado, mas vem um aí, ó, Oh, aleluia, Jesus. que eu não sou digno de me abaixar e desatar as suas alparcas. Glória a Deus. Aleluia. É muito mais poderoso do que eu, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Eita. Deus, Senhor. Esse Jesus é tremendo. É tremendo. Aí no versículo 9 ele diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que veio ao mundo. Ali aonde, irmãos? Estava a luz verdadeira. Jesus usava vários hebraísmos que ele dizia: em verdade te digo. Por que Jesus usava esses hebraísmos? Porque essas verdades eram ditas não por homens comuns, mas por homens que tinham um compromisso com o Espírito Santo. Glória. Por homens que tinham uma missão tremenda. E ali o próprio Deus, não era homem que estava falando, mas o próprio Deus estava falando. Glória te damos. Louvado seja
o nome do Senhor. É santo Deus. Versículo 10 diz assim: e estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Jesus veio ao mundo para uma propriedade dele, porém os seus Não recebi. não lhe conheceram. É Jesus. Jesus era um eterno desconhecido dos seus. Jesus era, naqueles dias, desconhecido daqueles a quem ele veio. Mas eles fizeram pouco caso. Eles não quiseram conhecer o Senhor. Não quiseram. O apóstolo João, ele consegue, irmãos, ver aqui Cristo no espaço e no tempo. Oh, Olha que maravilha. Ele consegue encontrar o Salvador lá nos primórdios. Glória a Lá no Deus. princípio das coisas. Meu Mas ele Deus. consegue encontrar o Criador do seu lado. Aleluia. O Deus pessoal. O Cristo Salvador da humanidade. Ele conseguiu estar do lado Glória a desse Deus. Salvador. Aleluia, Jesus. Coisa Tu és grande. maravilha, isso é muito bom. Oh, Espírito Santo. de Já Deus. imaginou Aleluia. que ousadia tinha o apóstolo João? Dizer, olha, ele teve deitado aqui no meu peito. Ele era o meu melhor amigo. Ele morreu, mas me entregou a sua mãe para que eu assumisse a responsabilidade dela. Aleluia. Eu fiquei no lugar de filho. É forte isso, irmão. Pois tu és É Senhor. muito forte. Aleluia. Alguém disse que Maria morreu em Roma. Só mentira. Não é verdade. Ela morreu em Éfeso, na casa de João. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos Louvado seja. prosseguir. Aqui no versículo de número 11 diz assim: veio para que era seus, aí ali, 12. Mas todos, quando o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, as quais creu no seu nome. Oh, aleluia. Irmãos, isso aqui é bastante forte. Todos que receberem a Cristo, todos que receberem ao Senhor, pode, irmão, se tornar filho de Deus. Glória. Ah, pastor, mas nós, todo mundo aí não é filho, não. Existem os filhos e as criaturas. Mas qual é a diferença do filho e daqueles que eles criou? Jesus disse que o filho permanece na casa. Ó, Glória. o servo não permanece, mas o filho sim. Aleluia. Eita, isso é massa. É verdade. Só somos chamados de filhos, irmãos, porque nós estamos permanecendo nele. Lá no capítulo 15, aqui do Evangelho de João, Glória a Deus. Jesus, quando faz lá a comparação da figueira, ele diz: olha, todo ramo que estiver ligado em mim terá vida. Mas todo ramo que será cortado, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser lançado, ele vai morrer. Por quê? Ele saiu da videira. A videira é Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A videira é Cristo. Oh, Espírito Santo do Senhor. Todo ramo, Tu és os ramos aqui são Deus. os crentes. Aleluia. Todos aqueles que estão ligados nele precisam da vida. Todos. Louvado seja Deus. Versículo Oh, 13. Espírito Santo de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
E nem na vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, João está dizendo, Jesus, ele não veio a este mundo para satisfazer a vontade de alguém. Não. Jesus não veio a este mundo através de alguém. Não. Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo, da própria obra dele. Ele veio a este mundo. Veio pela humanidade. Versículo 14. Olha, o que vai acontecer com o Verbo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Eita, cheio de graça. Glória a Deus. Então a palavra fez o quê? Se tornou carne, se tornou homem. Essa é a palavra. E essa palavra é a mais atual do que nunca na nossa vida. Eu vou só aqui terminar, mas eu vou terminar com um texto bem refinado. Aleluia, Jesus. Exatamente para nós não esquecer. Com o Espírito de Deus. Eu sei de cor, mas eu gosto de ler. Aleluia. Hebreus capítulo 4. Glória a Deus. Se tiver aí um entendimento Glória a Deus. para poder expor esse texto, mas a palavra é muito profunda. Ele diz assim, olha o poder da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Queridos, quem pode dividir a alma do espírito? Será que a medicina faz isso? Será? Não, a medicina pode até esquartejar o camarada, junta por junta, dedo por dedo, fazer dele um bife. Mas somente a palavra de Deus pode entrar no homem e entrar aí, ó, dividindo as juntas e as medulas, a alma do espírito, ela é apta para discernir o propósito. Glória a Deus. É, Jesus. Esse propósito pode estar nas escondidas. Mas essa é a palavra, irmãos. E a intenção do coração do homem. Deus trabalha em relação a isso. Não existe nada que vai além disso aqui. Nada. Glória a Deus. A ciência não consegue fazer o que está escrito aqui. A ciência pode até fazer tudo, pode até ressuscitar o camarada, mas não consegue dividir a alma do espírito. Meu Deus. Bendito. 4:12. Hebreus, glória a Deus. Então, meus irmãos, somente a palavra de Deus tem essas virtudes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aí no versículo 13, Meu Deus. o escritor aos Hebreus traz aqui à tona uma das virtudes de Deus. Não há criatura alguma em universo diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós iremos tratar. Será que nós podemos esconder de Deus? Deus tem 3 atributos. Ele é onisciente. Onisciente quer dizer o quê? Sabe de todas as coisas. Ele é
onipresente, quer dizer o quê? Ele está presente. Ele é onipotente, quer dizer o quê? Ele pode tudo. É só isso. Glória. Ninguém consegue fugir desses três atributos de Deus. Entendeu? Ninguém. Deus, aleluia. Maravilha. Onisciência, onipotência e presença. Ninguém consegue. O apóstolo João, dentro desta palavra, querido, Glória a falou com Deus. poderosamente. E vamos trabalhar lembrando dessa palavra dele. Glória a Deus. Amém. E Davi falou: Aleluia. para onde fugirei da tua presença, né? Eu louvo a Deus, meus irmãos, por esta rica oportunidade que o Senhor nos Glória a dá. Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé.